também. Ver se consegue pegar aí sua espada. Muito bem. Queria que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 28. As considerações finais do apóstolo Paulo nessa primeira carta escrita por ele, no ano 51 a 52 depois de Cristo. O intuito de Paulo foi mostrar aos seus irmãos como a mensagem do Evangelho chegou até eles. Isso a gente vê no capítulo 1. Paulo também muito se alegra pela vida desses irmãos, pela fé operante desses irmãos em prática, o amor que era abnegado. Eles realmente evidenciavam o amor de Cristo Jesus, o amor que foi derramado em seus corações por meio do Espírito Santo. E então eles evidenciavam esse amor no vosso dia a dia, e a esperança deles que era pautada em Cristo Jesus. No capítulo 2, Paulo faz defesa do seu apostolado, mostrando a esses irmãos que ele não estava ali porque simplesmente ele achava bonito falar do Senhor Jesus, simplesmente que ele estava anunciando qualquer mensagem, uma mensagem que então ele descobriu que ele alcançou essa mensagem no decorrer da sua história. Não, Paulo está dizendo que ele foi alcançado por esta mensagem, que ele foi aprovado para pregar essa mensagem, que ele foi chamado por Deus para anunciar esta verdade, que ele não estava ali para agradar a homens, mas sim a Deus. Então ele estava fazendo defesa mediante os ataques dos judeus, querendo paralisá-lo. Ou seja, bom, se a gente paralisar o apóstolo Paulo, se a gente derrubar o apóstolo Paulo, nós vamos derrubar a mensagem que ele prega. A ideia era esta, o intuito dos judeus era este. Já no capítulo 3, Paulo vai orientar a igreja, vai levá-los à consciência da labuta da vida cristã, das lutas da vida cristã, das tribulações pelas quais já estava antemão previsto para que eles viessem então passar, ok? Que eles viriam passar por essas adversidades, por essas circunstâncias. Por isso, aqui estamos nós para estudar. E aí o capítulo 4, Paulo vai falar o seguinte, irmãos. Paulo vai falar a respeito da volta de Cristo, da vida de santidade, ele inicia, do amor fraternal e também da volta de Cristo, para que os irmãos não se preocupassem com aqueles outros que já tinham partido, que um dia, quando nosso Senhor Jesus voltasse, esses então em Cristo iriam ressuscitar, ok? E no capítulo 5 Paulo continua a falar sobre a volta de Cristo, essa volta repentina, e agora ele fazendo as suas considerações finais, no capítulo 5, versículo 23 a 28, ele vai trazer algumas informações que nós julgamos pertinentes, ok? Muito bem, primeira coisa, nós vamos ler o texto, está aí o versículo 23 a 28, abra sua Bíblia por gentileza, tá bom? Pegue sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, pegue um lápis. Você também pode perguntar, mas eu sugiro que você pergunte pelo Face, fica melhor para o nosso irmão Lucas então trazer, essa pergunta para a gente tentar biblicamente. Lógico, a gente vai usar a Bíblia para responder a sua pergunta, ok? Diz assim o versículo: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Fiel, versículo 24, é o que vos chama, o qual também o fará. Versículo 25, irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus
Cristo seja convosco. Amém? Que o Senhor aplique a sua verdade ao nosso coração. Bom, estamos na escola bíblica dominical, é diferente de uma pregação, tá bom? Então a gente vai tentar ser um pouco dinâmico nesta manhã para que você acompanhe esse estudo. A nossa proposta é seguir a linha de pensamento também do pastor José Humberto, lógico, em algumas considerações que julgamos pertinente. E a primeira coisa que o pastor José Humberto vai aqui considerar é a paz, é a ideia da santidade do homem e a fidelidade de Deus. Essa totalidade, né? A santidade do homem, que Paulo vai iniciar dos versículos iniciais, é a santidade do homem e a fidelidade de Deus. Esta é a linha de pensamento que o pastor José Humberto traz. Muito bem. Dentro dessa proposta de santidade do homem e fidelidade de Deus, o primeiro ponto que ele vai abordar é a santificação do homem, tá? Do cristão, daqueles que foram chamados para servir ao Senhor. Mas dentre a santificação, tem uma consideração aqui que julgamos muito pertinente. Um dos atributos, meu querido irmão Arisvaldo, de Deus, que é a paz. O mesmo Deus de paz. De paz. E é interessante que Paulo, ele vem trabalhando esta ideia nos versículos anteriores. Ele já disse aqui, no versículo 13 do capítulo 5, já no finalzinho, a parte B, quando diz viver em paz uns com os outros, quando ele orienta aos cristãos, Romário, da maneira pela qual eles devem se portar, não? Com os seus líderes espirituais, com os seus pastores. Vocês devem viver em paz. A gente vai encontrar Paulo orientando também os irmãos em outras cartas aos Colossenses, quando ele aponta também um dos pilares, tá? Centrais, que nós assim cremos que é um dos atributos de Deus. No capítulo 3, versículo 15 de Colossenses, quando ele diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Então perceba que a paz de Cristo é e deve ser o árbitro no nosso processo de relacionamento. Deve estar no nosso coração em termos de evidenciar a verdade de Cristo no nosso viver diário. Paulo chega a dizer também, queridos irmãos, em Efésios, ok? Efésios, no capítulo de número, deixe-me lembrar aqui, capítulo 4, onde a paz deve reinar de maneira absoluta sobre as nossas vidas. A paz de Cristo, a paz de Deus, sendo Ele de paz, Ele é o Deus de paz, é um dos atributos de Deus, é um dos atributos que Deus comunica conosco, com o homem. E assim nós também devemos evidenciar esta verdade no nosso viver diário. Muito bem, então a gente precisa evidenciar esta verdade e crer nesta verdade, que o nosso Deus é um Deus de paz. A todo momento Paulo escreve, orientando a seus irmãos a respeito desta verdade, que Deus é o Deus de paz. Ele é este Deus que de maneira maravilhosa nos acolhe, nos agracia, nos direciona, nos mostra o caminho. Lembrei agora o versículo, é o capítulo 4 de Efésios, versículo 3, que diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a paz é um vínculo, a paz é esse grampo que nos une, a paz de Cristo, e Ele deixa bem claro e nos agracia de maneira especial com a sua paz em João 14, 27, quando Ele diz: deixo-vos a paz, né? Deixo-vos a paz. Eu acho interessante
Abre sua Bíblia lá em João, capítulo 14, versículo 27, quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Muito bem, a todo momento Paulo nos leva à consciência apontando para a paz. E ele agora mostra, neste versículo 23, que o nosso Deus é um Deus de paz. Ele também escrevendo aos Romanos, capítulo 15, abre lá, ele vai também apontar para este atributo de Deus. Deus é um Deus de paz. Capítulo 15, versículo 33, quando diz assim: e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. A conclusão, né, deste capítulo 15, Paulo também ele finaliza esta carta, ou o capítulo 15, apontando para esse Deus de paz. Para esse Deus de paz. É por isso, meus queridos irmãos, que nós devemos evidenciar essa paz, a paz que Cristo nos deixou, a paz que é fruto do Espírito. Essa paz deve nos tomar de maneira gloriosa, deve nos contagiar, assim também contagiar aqueles que estão à nossa volta. Essa paz deve reinar de maneira absoluta nas nossas vidas e deve ser evidenciada, porque aqueles que têm a paz é porque de fato foram alcançados pela graça de Cristo. Aqueles que foram alcançados, eles têm a paz de Cristo. Aqueles que têm a presença do Espírito Santo, que foi selado, que nasceu de novo, que tem uma nova vida, esse sim tem a paz de Cristo. Essa paz que excede todo entendimento, essa verdade que é evidenciada no nosso viver diário. E precisamos evidenciar esta verdade enquanto cristãos, enquanto servos. A paz de Cristo. Você tem paz? Você vive em paz? O seu lar desfruta dessa paz por meio da sua vida? Eu sei que às vezes não é nada fácil evidenciarmos essa paz, não é, Luquinhas? Não é nada fácil. Porém, meus queridos irmãos, minha querida irmã Lígia, meu querido irmão Zé Luiz, entenda uma coisa: é necessário que essa paz seja notória na nossa vida e por meio de nossa vida. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de paz, é atributo dele, e ele comunica, ele partilha desse atributo conosco, essa paz. E essa paz deve perpassar o nosso coração, como também transpassar os demais que estão à nossa volta. Viver em paz. Sabe quando você encosta perto daquela pessoa e fala assim: nossa, não dá vontade de sair do seu lado? Sabe quando você pensa assim: vou visitar meu amigo, nossa, que saudade do meu amigo, que vontade de estar com você, que vontade de partilhar de uma comunhão, de tomar um café, de almoçar, de jantar, de passear, de sair, de curtir um lazer saudável ao seu lado, porque aquela pessoa tem paz, tem a paz de Deus, tem a presença de Deus, ela consegue transmitir essa paz. E Paulo leva a consciência dos irmãos, Paulo ensina aos irmãos, Paulo doutrina a igreja, mostrando que o nosso Deus é Deus de paz. Enquanto há guerras no mundo, nós estamos então manifestando a paz. Sabe por quê? Nós somos agentes, devemos ser agentes da paz. Somos sal da terra e luz do mundo. E a bem-aventurança diz, lá em Mateus, abre lá em Mateus, capítulo 5. Bom, se você é sal, se você é luz, você vai evidenciar esta verdade na sua vida, no seu viver diário enquanto cristão. Ou seja, bem-aventurados, versículo 9, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, quem tem a paz é chamado de filho de Deus. Quem tem a paz é chamado de filho de Deus. Você é filho porque você tem a paz. A paz em meio às lutas, os cataclismos, as tsunamis,
os vendavais da vida, as crises existenciais, tanto internas e externas, tanto as pandemias da vida, nós temos a paz de Cristo. E nós devemos, mediante essa alegria que o Senhor nos concedeu, de sermos recipientes do seu favor divino, temos que exercitar, sermos felizes no Senhor, pacificadores, agentes de paz. Quando Mateus então estiver em conflito, a minha missão, a minha responsabilidade, sendo bem-aventurado, é levar paz para meu irmão. Diante dos conflitos pessoais entre os irmãos, enquanto agente de Deus, agente de paz, sendo filho de Deus, eu preciso ser pacificador, aquele que leva paz para unir os irmãos, para unir a família, para unir a sociedade que está corrompida pelo pecado. Seja esse agente de paz, meu irmão. Luta para viver esta verdade. Nosso Deus, Ele é de paz. É o Deus da paz. Ele é, sim, a verdade que Paulo nos traz. Muito bem. Vamos encontrar também lá em 2 Coríntios capítulo 13, Paulo apontando 13, versículo 11. Ele diz assim: você abriu aí a Bíblia? Abra a Bíblia, acompanhe, tá? Participe desse momento. 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. As considerações finais dessa carta que Paulo escreve aos Coríntios. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Olha, vivei em paz. Uma das orientações que Paulo dá nesse versículo 11. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Que maravilha! Caminhemos então dentro dessa verdade. Devemos proceder inteirados com o Evangelho, com os princípios fundamentais, elementares da fé cristã. E um deles é, olha, fundamente a sua vida na paz de Cristo. Viva essa paz. Evidencie o fruto do Espírito. Paz. Paz. Ele é o Deus da paz. Muito bem. Uma outra consideração, segundo a linha de pensamento aqui, do tópico santidade do homem, fidelidade de Deus. Paulo diz no versículo 23, ele fala um dos atributos de Deus, Deus da paz, e agora ele leva a consciência da igreja, da vida de santidade. Vos santifique em tudo. Olha, queridos, aqui Paulo está orando, ok? Aqui é a oração de Paulo, diante das suas considerações finais. Ele ora: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Perceba que há um desejo de Paulo, há um pedido de Paulo. Paulo está pedindo a Deus, ao Deus da paz, que santifique os seus irmãos, a igreja ali em Tessalônica. Queridos, Paulo falou muito bem, doutrinou, ensinou a igreja ali em Tessalônica, no capítulo 4, quando ele diz qual é a vontade de Deus. Versículo 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa
santificação. E Paulo agora fala com o Senhor, com o Deus de paz, suplica para Ele então santificar o seu povo. E não é somente em uma ação ou outra, mas Paulo usa uma expressão que ele sempre usa, tanto em Colossenses, em Efésios, em Romanos, a ideia de tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, a ideia de Romanos 8:28, em Efésios, quando ele diz que em tudo a mulher deve ser submissa ao seu marido, quando ele usa em Colossenses, né, a ideia da plenitude, sejam plenos. Ele usa aqui também, no versículo 18, em tudo dai graças. E mais uma vez ele usa essa totalidade, essa completude. Oh Pai, completa esta obra na vida dos meus irmãos. Santifica-os, santifica-os. E esta é a vida que nós devemos viver. E essa deve ser a nossa oração, irmãos. Orar tanto pela nossa santificação, como também pela santificação dos nossos irmãos. Essa deve ser a palavra extraída dos nossos corações. A palavra de clamor, de súplica, de intercessão ao Senhor. Pai, santifica a minha vida. Paulo clamou que o Senhor santificasse, viesse a santificar a vida dos seus irmãos. Que o Deus de paz manifestasse então este benefício para com seus irmãos. Por isso, amados, é necessário evidenciarmos esta vida, a vida de santidade, a vida separada do pecado, a vida separada dos princípios do mundo, das ideologias, tá? Das filosofias estabelecidas pelos homens, separado então daquilo que a gente tem como verdade incutida na sociedade. Mas na verdade, perdoe a minha redundância, não é a verdade de Deus, pois a verdade de Deus ela é absoluta, infalível, inerrante, imutável. É a verdade de Deus que nós devemos pautar a nossa vida, e a verdade de Deus nos leva à consciência dessa vida de santidade, essa vida separada do mundo, essa vida de isolamento, onde nós evidenciamos os atributos de Deus por meio de nossas vidas. O fruto do Espírito é aplicado no nosso viver diário, enquanto crentes em Cristo Jesus. Nós devemos viver para o louvor da glória de Deus, viver essa vida de santidade, melhorar a cada dia, buscar então essa melhoria enquanto discípulos, enquanto servos. É uma luta diária para mim e para você. Eu entendo, Romário, eu entendo, meu querido Lucas, eu entendo, meu querido Josivaldo, eu entendo, minha querida Andréia, meu querido Paulo, eu entendo que é uma luta para mim e para você. É uma luta. Mas precisamos então, minha querida irmã Camecil, viver essa vida com intensidade, minha querida irmã Príncia. Viver essa vida de santidade, lutar contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, minha querida irmã Lucélia, e alcançar esses objetivos em Cristo Jesus, para que o nome dele possa ser glorificado por meio de nossas vidas. Gente, a obra é de Deus, mas nós também temos participação nesta obra. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que lutar contra os seus desejos, contra as suas vontades. Dizer não, aprender a dizer não para o mundo. Fugir da aparência do mal. Não se permitir que o mal traga as suas propostas. Que o adversário de nossas vidas apresente as suas bandejas. Ele vai sempre apresentar. Mas precisamos estar preparados para resistir às
bandejas. Bom, queridos, dentro do contexto eminente escrito pelo apóstolo Paulo, é interessante perceber o que vai me trazer então uma proposta de santidade. É quando eu tenho essa interação, essa comunhão, esse relacionamento com Deus. É quando eu respeito os meus líderes. Versículo 12, 13. É quando eu amo com máxima consideração meus líderes. Isso me aproxima da santidade. Versículo 14 e 15 é quando eu tenho uma sensibilidade para com os meus irmãos. É quando eu admoesto os insubmissos. É quando eu consolo os desanimados. É quando eu amparo os fracos. É as minhas ações serem longânimas para com o nosso próximo. É quando eu não retribuo o mal com o mal, mas eu retribuo o mal com o bem. É quando eu me alegro no meu Senhor em meio às lutas. Isso me aproxima da vida de santidade. Porque ao contrário disso, a tristeza me leva a pecar contra o meu Deus, me leva a murmurar contra o meu Deus, me leva a ter essa reclamação descabida, desenfreada para com o meu Senhor. Mas quando eu me alegro no Senhor, sempre me aproximo da vida de santidade. É quando eu oro sem cessar, versículo 17, tenho essa vida pautada de oração. Isso me aproxima, porque quando eu falo com Deus, a oração traz a ideia de que eu sou limitado, que eu dependo de Deus, dependo dele para sobreviver, para viver a vida de santidade. Eu dependo dele para ter a paz. Eu dependo dele para que ele venha de maneira poderosa me aperfeiçoar. Por isso que eu devo orar todo instante, reconhecendo, porque por meio da oração ele me mostra também quem eu sou. Vai me dar sensibilidade para que eu possa ler a palavra, o Evangelho e reconhecer: nossa, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou limitado, eu sou alguém que careço da graça de Cristo. É quando você agradece a Deus por todas as coisas. Em tudo você tem um coração grato. Até mesmo na tragédia. Quando acontece uma tragédia, uma calamidade, nós então não agradecemos pela tragédia especificamente, mas nós agradecemos reconhecendo que Ele é poderoso. Pai, obrigado. Apesar de tudo isso estar acontecendo, eu quero lhe agradecer, porque Tu és o socorro bem presente no dia da angústia. Tu és o meu escudo, a minha fortaleza. Tu és a razão da minha existência. Muito obrigado, porque o Senhor me salvou, me alcançou. Obrigado, porque eu sei que, apesar deles estarem passando por isso, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor pode reverter todo o quadro, toda a situação e beneficiar as suas vidas. Esse é o coração que nós devemos ter, coração agradecido. É quando eu estou cheio do Espírito Santo. Versículo 19, eu não apago o Espírito da minha vida, mas eu estou cheio, porque aquele que está cheio do Espírito Santo é aquele que, de fato, tem desejo pela vida de santidade, está buscando a santificação, está abrindo mão do seu eu, das suas vontades, está mortificando a sua carne e alimentando o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Espírito Santo. Está sendo pleno, tomado de maneira plena para viver esta vida de maneira poderosa. É aquele que tem sensibilidade para ouvir as profecias, a palavra de Deus. É aquele que sabe julgar aquele que ouve. É aquele que retém as coisas boas de Deus, e as coisas que não são de Deus ele elimina e joga fora. É aquele que se abstém, que se afasta de toda forma de mal. Versículo 22. Por isso eu rogo nesta manhã, meu irmão, minha irmã, a Deus, em nome do Senhor Jesus, que Ele possa vos santificar em tudo,
em tudo, em toda sua maneira de viver, que você venha ser santo, 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 para o louvor da glória dele. E ele, olha o mandamento que nós temos aqui, 1 Pedro, abre lá 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, vou pedir para o irmão Elisaldo pegar um copo de água, por gentileza, aí, meu irmão. Está aí já, meu irmão, esse daí. Isso, obrigado. Você abriu aí 1 Pedro, capítulo 1, versículo agora 15 em diante. Diz assim, aqui tudo é improvisado, viu, irmãos? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Deus é santo. Olha aí, um outro atributo de Deus, Ele é santo e Ele nos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Olha aí mais uma vez, aqui na palavra, não? E agora quem fala isso é o apóstolo Pedro. Na sua primeira carta ele diz que nós devemos ser como o nosso Deus que nos chamou, Ele é santo, e nós devemos proceder em todas as coisas de maneira santa. E aí o versículo 16, ele usa o que está escrito em Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, capítulo 19, versículo 2, porque está escrito. Ele usa a palavra, o Antigo Testamento, para fundamentar sua fala. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque o Senhor é santo. Ele é santo. Seja santo, meu. Vale a pena. Olha, esta vida lhe dá intimidade com os céus, a vida de santidade. Esta vida de santidade lhe torna melhor marido, melhor pai, melhor filho, melhor funcionário, melhor patrão, melhor professor, melhor aluno, lhe torna um melhor cidadão, um melhor vizinho. Isso para as mulheres também. Por isso, busque a viver esta vida de santidade. Clame a Deus como Paulo clamou, tanto pela sua vida como também pela vida dos seus irmãos. Vida de santidade é uma luta diária. Não se preocupe com o dia de amanhã. Luta hoje. Vence o dia de hoje. Vença o seu desejo hoje. Amanhã você vai lutar de novo. Temos que lutar até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus. Lutem. Ele usa até uma expressão aqui, tricotômica. Alguns, a ideia da antropologia, né? A doutrina que estuda o homem. Alguns teólogos defendem a dicotomia, que espírito e alma é a mesma coisa, são sinônimos, tá certo? Mas, pensando nessa ideia fracionada do apóstolo Paulo, ok? Podemos pensar assim, como também não, como diz o autor, o pastor José Alberto, que a ideia aqui é Paulo apontando para a totalidade, na sua maneira de viver, porque ele vai falar mais duas coisas interessantes, de fundamental importância para o nosso viver diário, enquanto crentes, cristãos, né, em Cristo Jesus, crentes em Cristo Jesus. E o vosso espírito, e alma e corpo sejam conservados. A ideia de conservar a nossa vida, tá? Íntegros, de maneira íntegra e irrepreensível, na vinda de nosso Senhor Jesus. Paulo está dizendo: conserve a vossa vida, ok? Conserve a vossa vida. E aqui, queridos, como é a oração, Paulo pedindo ao Senhor
que a ideia de você crer nesse Deus de paz, se santificar assim como Ele é santo, em tudo, você vai conservar e lutar, ok? Para buscar essa completude, a ideia de íntegro, né? Completo, inteiro, irrepreensível no original, de maneira perfeita. Você deve conservar a sua vida de maneira íntegra, de maneira perfeita, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. A luta diária. Lembra da limitação, a milícia que há entre a carne e o espírito? Abre lá em Gálatas, capítulo 5. Versículo 17. Gálatas, capítulo 5, versículo 17 diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, eles são opostos. E a relação que tem entre si é de guerra constante entre a carne e o espírito. Guerra, luta entre a carne e o espírito. Não há possibilidade de paz ou acordo. Eu achei muito interessante essa linha de pensamento do doutor Augusto Nicodemos. Não há possibilidade de paz ou de acordo entre a carne e o espírito. A ideia de milita, né? É esta guerra constante, é esse embate, esse confronto. Por isso que nós, e aí ele fala anteriormente, versículo 16, devemos andar no Espírito, cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Andem no Espírito. E então você vai buscar a conservação da sua vida e vai viver a sua vida de maneira inteira, completa, né? Com integridade, ok? Com integridade, de maneira perfeita, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você deve lutar para viver esta vida. Você deve lutar para não se corromper, para viver uma vida honesta, uma vida correta diante do Senhor. E eu queria que você orasse. Eu sei que você está clamando a Deus para que Deus possa afastar de nós esse vírus, essa epidemia que está assolando a humanidade. Eu sei que você está orando para que Deus possa curar os enfermos, possa conservar a vida dos profissionais da área da saúde. Eu sei que você está orando. Continue, não deixe de orar, mas ore a Deus para você viver a vida de santidade, para que Ele possa lhe ajudar a conservar a sua vida de maneira íntegra, de maneira irrepreensível, perfeita, até a volta do seu Filho amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus. É isso que você deve fazer, é isso que você deve pedir, é isso que você deve desejar. Você precisa desejar esta verdade para a sua vida. Viver de maneira íntegra, viver de maneira perfeita. Como assim? Está escrito que não tem um justo sequer. Assim o Senhor olha e vê na terra que não tem nenhum justo sequer. Mas Ele mesmo diz: porque fomos justificados pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Nós somos justos por causa da obra da redenção, por causa da obra realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos justificou na cruz do Calvário. Pagou o preço da nossa dívida, das nossas dívidas, deixou ampliar, usar um plural. E pelo sangue de Cristo, temos o privilégio
nós devemos viver e lutar por esta vida, uma vida justa, uma vida correta, uma vida perfeita do Senhor Jesus, até que Ele venha, até que Ele volte. Essa é a nossa esperança, a nossa expectativa na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que a gente vai encontrar Paulo mencionando sobre a volta de Cristo. Ele sempre vai falar sobre isso, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele deixou bem claro no capítulo 5, versículo 4, que nós devemos viver na luz, não nas trevas, porque o Senhor Jesus vai voltar. Esse dia vai vir como ladrão e vai apanhar muita gente de surpresa, porém nós não. Nós somos da luz, nós somos do dia, nós não somos da noite. Nós somos aqueles que lutam para viver a vida íntegra, para viver a vida de maneira perfeita no Senhor e para a glória do Senhor, como também na expectativa da sua volta. Lutem, meus queridos irmãos, lutem. E aí, olha só, a palavra de conforto na oração de Paulo para com seus irmãos. Versículo 24. Olha outro atributo de Deus, a fidelidade. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele é fiel. Ele nos chamou à salvação, nos chamou para louvar, exaltar e adorar o seu santo nome. Ele é fiel. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele fará, completará esta obra em nossa vida. Está aqui a palavra de confirmação, de garantia. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja ali em Tessalônica, capítulo 2, capítulo 3, versículo 3, diz: mais uma vez o apóstolo Paulo, todavia, o Senhor é fiel. Ele é fiel. É um dos atributos de Deus, a sua fidelidade. E Ele comunica conosco, porque é fruto do Espírito. A fidelidade, a ideia da fé, né? A fidelidade que nós devemos ter em nosso relacionamento com Deus, como também para com o nosso próximo. Em especial para com o nosso próximo, no sentido que Paulo traz ali, né? Alguns grupos que ele distribui ali no fruto do Espírito. Muito bem, lá em 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, abre lá. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 9. Paulo começa o versículo 5 dizendo: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. A fidelidade do Senhor é imutável. Ele é fiel. Ele é fiel para nos santificar. Ele é fiel para conservar nossa vida em integridade, em perfeição. Tudo isso para o louvor da sua glória. Tem o porquê. Por que o Senhor Ele faz isso? Lógico, tudo envolve a sua glória. O fim de tudo isso é a sua glória. Por isso, creia na fidelidade do Deus a qual nós servimos. Ele é fiel para mudar o nosso caráter, a nossa personalidade. Quantas pessoas precisam ser aperfeiçoadas? Assim como eu, assim como você. Quantos? Pensou em algum aí? Pensou? Ore, porque Ele é fiel. Deus pode mudar.
mudar o seu esposo, mudar a sua esposa, mudar os seus filhos, mudar os seus irmãos em Cristo, mudar a sua parentela, mudar os seus vizinhos, alcançá-la com a salvação em Cristo Jesus, porque Ele é fiel, é Ele que nos chama, é Ele que nos convoca a viver essa vida de santidade, a viver essa vida de integridade, a viver essa vida perfeita nele, até a volta do seu Filho, e então lá na eternidade, onde alcançaremos a plenitude da sua imagem, da sua semelhança, seremos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Aí nós, segundo a palavra, não vamos mais lutar, vamos só adorar. Não vai ter mais a luta contra a carne, não vai ter mais a luta contra os principados e potestades. Nós vamos só adorar ao Senhor, e agora de maneira plena, porque nós estamos ainda no processo de aprendizado, estamos na escola da adoração, e a graça de Cristo tem nos dado força para evidenciarmos a nova vida nele, para colocarmos em prática esta vida de adoração, viver enquanto adorador por excelência, adorando ao Pai em espírito e em verdade, adorando ao Filho de todo o nosso coração, adorando então ao Espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Adore a Deus, adore a Deus, adore a fidelidade de Deus, seja grato pela sua fidelidade. E aí Paulo então conclui, é para terminar 10 horas, mas já são 9h10, vou pedir mais 5 minutinhos da sua atenção, rapidinho, já estamos acabando. Você fazer sua comidinha gostosa, minha querida irmã. Daqui a pouco eu passo aí para almoçar com a senhora. Muito bem, diz assim as considerações finais: 3 pedidos e uma bênção. Paulo faz um pedido: irmãos, minha família, versículo 25, orem por nós. Orem por nós. A razão é simples. O apóstolo Paulo, ele reconhece que necessita das intercessões dos irmãos. Orem pela minha vida, Paulo está dizendo. Orem por nós. Eu quero lhe pedir, orem pela minha vida. Enquanto seu pastor, enquanto líder espiritual, enquanto ministro do Evangelho, enquanto marido, enquanto pai, enquanto filho, enquanto cidadão, enquanto pastor, eu preciso e careço das suas orações. Eu estou orando pela sua vida, estou orando por você, Mateus, estou orando por você, Romário, estou orando por você, meu querido Luquinhas, estou orando por você, Elisvaldo, estou orando pela família de vocês. É isso que nós devemos fazer, orar uns pelos outros. Paulo fala isso em Romanos capítulo 15, versículo 30, Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19, Colossenses capítulo 4, versículo 13 e 4, e também aqui nessa segunda carta escrita por ele aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Paulo pede aos irmãos, orem por mim, versículo 2, para que sejamos livres de homens perversos e maus. Orem pela minha vida. Eu estou orando ao Senhor pela sua vida, para que o Senhor também te livre desses ataques infernais, né? Esses ataques do mal, de homens perversos, homens que são tomados pelo mal, para praticar atrocidades, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. É fiel. Por isso nós devemos orar. Nem todo mundo vai conseguir interceder pela vida do outro, porque a fé não é de todos. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, e você tem. Vamos aqui presente com essa dádiva, glorioso da parte de Deus. Para quê? Para a gente exercitar e a gente orar uns pelos outros. Nós somos uma família, nós devemos orar. Ore pelos missionários, ore pela campanha mundial de
missões mundiais está sendo afetada mediante o caos que foi estabelecido. Ore pelas igrejas locais. Ore pelos irmãos, para que os irmãos tenham sensibilidade nesse momento, sensibilidade para cooperar, para ajudar, para manter a obra missionária de pé, a igreja local de pé, o sustento pastoral, a família pastoral, os missionários, a zeladoria. Ore e interceda para que Deus possa dar sensibilidade aos irmãos que já tinham dificuldade de vir congregar. Imagine com esse stand-by, imagine com esse tempo. Muitos estão com a fé esmorecida. Muitos, diferente de você que está acompanhando pela internet aí, não está nem aí, porque não tinha o contato com a igreja, não tinha interesse, como ainda deixa a desejar por esse interesse de buscar ao Senhor, e isso de maneira coletiva, de maneira harmoniosa, evidenciando a verdade de Deus, que é a unidade que nós devemos ter. Você deve orar, clame a Deus pela vida dos seus irmãos, por fome e sede de justiça. Olha, devemos aproveitar o contexto, meus queridos irmãos, minha família, para orar e clamar a Deus. Sabe para quê? Para que Ele manifeste um grande avivamento. Agora é hora da igreja clamar pelo avivamento, fome e sede de Deus, fome e sede da sua palavra. Olha a Deus, para que nós em si, agora nesse momento, tenhamos sensibilidade, entendendo que a primazia de nossa vida é Deus, que nós devemos buscar a Ele em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O trabalho não é mais importante que Deus, a família não é mais importante que Deus, meus bens materiais não é mais importante que Deus. Eu devo amá-lo sobre todas as coisas, entendimento e sabedoria, colocar Ele como centro da minha vida, e você deve fazer o mesmo. Deus deve ser a primazia da minha e da sua vida. Por isso nós devemos orar pelos nossos irmãos, para que o Senhor dê sensibilidade para eles, orar clamando a Deus pela vida de santidade. Ore por mim, meus irmãos, para que o Senhor me sustente, me conforte, me console, me ajude nas minhas fraquezas, nas minhas limitações. Ore por mim. Ore por mim. E eu quero louvar a Deus aqui, abrir parênteses, pelo ministério de intercessão desta igreja. As nossas coordenadoras, a irmã Carmencil, a irmã Lucéia, a todas as irmãs que estão aqui no domingo, antes de começar o culto. Não vou nem citar o nome para não deixar ninguém para trás, mas eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs, pelo ministério das trevas desta igreja, o ministério de intercessão de todas as igrejas locais, o ministério das trevas espalhado entre os 4 cantos deste mundo. Eu quero louvar a Deus pelas suas vidas, minhas irmãs, homens e mulheres que se prostram de joelhos perante ao Pai para interceder pela sua igreja, pelo seu povo, pelos seus irmãos, para clamar a Deus em favor da sua família celestial. Ore por nós, ore por nós. Versículo 26, Paulo agora traz um incentivo para a igreja. Presta atenção, olha o incentivo de Paulo: saudai todos os irmãos com ósculo santo. E a ideia aqui, esse cumprimento era comum no Oriente Médio, no Oriente Médio antigo, no mundo antigo. Ainda é costume em alguns países cumprimentar com o beijo, a ideia de ósculo, beijo, tá? E o autor ele considera algo aqui interessante. A palavra ósculo, no latim, ósculum, boca pequena. Essa tradução dá a palavra que significa beijo. Paulo usa muito essa expressão. A gente vai encontrar essa expressão ósculo santo 7 vezes no Novo Testamento, né? E aí Paulo vai mostrar lá em Romanos capítulo 16, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 20, 2 Coríntios capítulo 13, 12, 1 Tessalonicenses, ele vai usar aqui, né? Capítulo 5, versículo 26, 1 Pedro também vai falar do ósculo santo, capítulo 5, versículo 14, veja só. Bom, eu não sei qual é a cultura da sua cidade, a cultura do seu país. Vocês que estão também nos acompanhando, ou pode também posteriormente ver este vídeo, esta mensagem, ouvir esta mensagem.
sei qual é a cultura, mas a proposta de Paulo aqui é que vocês devem, nós os cristãos, meus irmãos aí em Tessalônica, vocês devem cumprimentar, saudar os seus irmãos com ósculo santo, com um beijo, de maneira santa. Bom, se a sua cultura não requer beijo, requer abraço. Não requer abraço, requer aperto de mão. Você deve saudar os seus irmãos, cumprimentar os seus irmãos. Primeiro, que é um princípio de educação que a gente aprende com os nossos pais, na nossa família. Bom, pastor, eu não aprendi isso em casa. Não tem problema, meu pai não se comunica, não dá um bom dia, não dá um nada, não fala comigo quando acorda, quando nós nos encontramos. Mas você é cristão, de novo, você é diferente, meu irmão. A senhora é diferente, meu irmão. A senhora deve cumprimentar aos seus irmãos, não somente a sua família celestial, mas eu quero abrir um parênteses aqui. As pessoas que estão à sua volta. Quando eu vou fazer exercício, eu tenho um hábito. 3 vezes na semana, corro uma pista que foi elaborada ali, aqui mesmo na Zona Sul. 3 vezes na semana eu vou lá, dou uma corridinha. Toda vez que eu passo por alguém, eu dou bom dia. Para outros eu estendo um pouquinho, Deus te abençoe. Mas eu cumprimento. E eu percebo que as pessoas têm dificuldade. Aí eu espero até um determinado limite. E vejo que a pessoa não vai falar. Aí eu vou e falo: bom dia, Deus te abençoe. Um cumprimento, uma saudação. Às vezes as pessoas têm dificuldade. E agora, no nosso contexto, que você não pode pegar na mão, que você não pode abraçar, piorou beijar. Mas eu quero ajudá-los a pensar nesta manhã, a fazer uma reflexão da sua vida. Meus irmãos, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, somos diferentes. Você deve cumprimentar os seus irmãos, você deve saudar os seus irmãos, você deve dar um bom dia, uma boa tarde, a graça, a paz do Senhor, pegar na mão, dar um abraço. Se você tiver intimidade para isso, dar um ósculo santo, um beijo no rosto, cumprimentando as pessoas. É saudável, é salutar, é bíblico, é a vontade de Deus para nós. Isso estimula o processo de comunhão, estimula o contato, estimula o toque. Um toque. Eu já ouvi, isso é verdade. Eu presenciei isso. Testemunho pessoal. Eu abraçar pessoas e as pessoas falam assim: olha, o seu abraço me curou. Curem vidas, saudando, cumprimentando. É louvável, é algo muito bonito da parte do cristão. Faça isso com seus irmãos, cumprimente-os. Versículo 27. Dos irmãos, creio que Timóteo foi responsável por levar essa carta. Quando ele diz, a ideia aqui de conjurar é fazer alguém jurar por alguma coisa. Isso é a chave linguística grega que traz essa ideia. Conjurar é alguém jurar por alguma coisa. E Paulo usa a expressão: jurem que esta epístola, essa carta, seja lida a todos os irmãos. Meus irmãos, faça isso diante do Senhor. Jurem diante do Senhor que essa carta vai ser lida diante de todos. Meus irmãos, jurem nesta manhã diante do Senhor que você vai pregar esta verdade com a sua vida e a maneira didática, com a sua voz, para toda criatura. Faça esta carta ser notória na sua vida. Faça desta carta evidente, presente no seu viver diário. O Evangelho deve estar intrínseco na sua vida. Faça então essa verdade ser notória, ser plausível, ser pertinente, ser eficaz, ser eficiente na sua vida, no seu viver diário.
Jura isso diante do Senhor aí na sua casa, no seu lar. Senhor, eu quero jurar que eu quero pregar esta verdade, porque é missão do Senhor para a minha vida. Eu preciso viver esta verdade, eu preciso pregar esta verdade, eu preciso anunciar esta verdade. E eu quero apontar aqui que é o contexto, tá, irmãos? Paulo pede para os seus irmãos, pede que essa carta venha ser lida para todos. Como não deixar de pregar, anunciar esta verdade para muita gente? Tantas coisas especiais, maravilhosas, grandiosas, ensinos, mandamentos temos aqui nessa carta. Por que não ler? Por que não pregar? Por que não anunciar? Jura aí diante do Senhor, eu quero mudar. Eu quero ser um grande evangelista, eu quero ser um evangelista nato, eu quero ser um grande missionário, pregar na minha comunidade, pregar no meu bairro, pregar na minha vizinhança, eu quero pregar o evangelho, eu quero viver o evangelho, eu quero que essa carta venha ser lida por meio da minha vida, das minhas ações, das minhas atitudes. Por quê? Porque eu estou lutando para ter uma vida de santidade, eu estou lutando para me manter de pé diante do Deus da paz. Esse Deus da paz, diante desse Deus que é fiel porque Ele começou uma obra na minha vida, Ele vai terminar, eu creio, até a volta do meu Senhor, do meu Salvador, do seu Filho amado Jesus Cristo. Faça isso ser notório. E então, Paulo finaliza a carta, essa primeira carta, expressando uma bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus possa me envolver de maneira plena em toda a vossa maneira de viver. Que a graça de Cristo lhe ensine a dizer não para a vida de impiedade e para as paixões mundanas. Que a graça de Cristo lhe ensine a dizer sim para uma vida prudente, uma vida de santidade, uma vida de intimidade, de comunhão, uma vida de temor diante da presença do Senhor, de reverência, de adoração, de gratidão, de intercessão, de súplica, de rogo. Que a graça de Cristo possa lhe munir de força diante do desafio da vida, diante do contexto que nós estamos, um contexto que traz inquietude para muitos, mas a graça de Cristo lhe basta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus possa estar de maneira plena na sua vida, na sua família. Que a graça de Cristo seja convosco para todo sempre. Amém, amém e amém. Vamos orar? Logo em seguida nós vamos adorar o Senhor. Vou convidar o ministério de louvor. A Deus em adoração. Agradeço. Alguma pergunta aí, Luquinhas? Ninguém fez nenhuma pergunta? Tranquilo, não tem problema não. Qualquer coisa, meu irmão, minha irmã quiser mandar alguma pergunta, mandar WhatsApp, né? O meu número privado, que a gente vai estar buscando em Deus, Sua palavra, a resposta. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo estudo desta manhã. Às vezes se torna até um pouco mais como uma pregação, sem ter uma interação, uma participação, e aí a gente fica bem à vontade. Pela verdade do Senhor, por esta carta que o Senhor usou Teu Filho, o apóstolo Paulo, para escrever, Teus servos ali, naquele contexto, naquele tempo, naquele ano específico. E assim o Senhor quis que essa carta ficasse registrada e chegasse às nossas mãos, a Tua igreja do século 21. E nós louvamos a Ti, Senhor. Pai, continua a boa obra que Tu começou nas nossas vidas. Nos dá a sensibilidade para esta vida de santidade, a consciência para esta vida. Queremos viver exclusivamente para o louvor da Tua glória, glorificar o Teu santo nome em toda a nossa maneira de viver. Nos ajude, precisamos de Ti. Desde já queremos orar. Obrigado pela vida dos meus irmãos, a vida de cada um que acompanhou, cada um em sua casa, no seu lar, na sua família, acompanhando agora este momento, essa transmissão. Muito obrigado, Senhor. Às vezes perde até um pouco sentido, porque o gostoso é estar junto,
é um toque. Mas aprove ao Senhor viver esse momento. E o mais importante é que temos um meio de comunicação. E creio que o Senhor assim nos deu esse meio de comunicação para este momento. Usá-lo para o louvor da tua glória e alcançar a tua igreja, meus irmãos, o teu povo, de maneira salutar, pertinente, gloriosa, dinâmica, expositiva com a tua palavra. Assim agradecemos e te louvamos. E oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, como também para a sua glória. Amém, amém. Vamos adorar. Você tem um momento, você vai ter uma oportunidade agora de adorar a Deus com a sua vida. Feche seus olhos nesse momento, faça uma reflexão da sua vida com Deus, sua vida de santidade. Pensa nisso aí, reflete nisso aí. Você deve ter uma vida íntegra, uma vida perfeita, até a volta do nosso Senhor Jesus. Você deve lutar, deve conservar essa vida, deve ter sensibilidade para com o seu próximo, interceder por ele, cumprimentá-lo também, assim como se encontrar, tá? Tem gente que é crente, tem gente que, nossa, dá vontade de desistir, tá? Mas vai lá, estenda as mãos, cumprimente, fale, depende do outro, faça sempre a sua parte enquanto cristão, enquanto servo, seja uma bênção na vida das pessoas, uma bênção para a igreja de Cristo, seja uma bênção para a sociedade, ajude nesse momento, ajude nesse contexto. E agora então, faça essa reflexão. Adore a Deus com a sua vida, com seus bens, com seus títulos, as suas ofertas. Esse é o momento de adorar. Você que é membro desta igreja, da Igreja Batista Sinai, você pode procurar os irmãos. Estamos aqui já com o nosso irmão Elisvaldo, ele está aqui. Se você quiser sair da sua casa, se não quiser, fica aí, tá certo? Pode ir lá na casa da nossa irmã, não vou falar o nome porque estamos em redes sociais, mas procure que a irmã vai estar então recebendo o seu dízimo, recebendo a sua oferta, vai estar orando por você. Faça isso, porque estará cultuando, adorando, reconhecendo os feitos, as maravilhas de Deus para com a sua vida e também mantendo a obra missionária nesta localidade. Deus abençoe.
convidar nosso irmão Erisvaldo. Ele estará nos conduzindo a Deus em oração, agradecendo pelos dízimos, as ofertas, alçada aqui nesse momento, como também na sua casa, no seu lar. Sei que você vai posteriormente passar. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos e nós vamos orar com o irmão Erisvaldo. Santo Deus e eterno Pai, glorificado é o teu nome, que a tua graça, Deus amado, nos basta. O teu milagre em nossas vidas, ó Pai, de acordo com a tua misericórdia, que são infinitas em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pelo pão de cada dia, no ar que respiramos, pelas tuas maravilhas sobre nossas vidas, ó Pai amado, nos alegrando da tua presença, neste momento maravilhoso que nos conduz, que o Senhor fala com nossos corações, através das redes sociais, através do teu servo, pastor Bruno. Que o Senhor venha mais e mais inspirá-lo na palavra do Senhor Jesus. Que possamos a cada dia estar tendo essa inspiração de estar louvando e agradecendo o teu nome, em nome de Jesus, em espírito e verdade, ó Deus amado. Amém. Que, independente das situações, dos momentos, mas que a tua palavra seja sempre em nossos corações, que possamos proclamar o teu evangelho neste momento de pandemia, Pai amado. Tome em tuas mãos, Pai amado, a vida dos teus servos, e agradecemos ao Pai Santo pelos dízimos e ofertas. O Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido a cada dia em nossas vidas. Obrigado. Jesus, que oramos e agradecemos ao Pai Santo. Amém. Amém. Obrigado. Bom, queridos, mais uma vez quero agradecer. Levamos aí 1h e 35 minutos. Geralmente é mais ou menos isso o horário do nosso culto, até 11 horas. Mas eu agradeço aí a paciência, a sua presença. Obrigado por nos acompanhar. Vai ficar também gravado, você pode acompanhar o estudo pelo Facebook. Nosso irmão Lucas vai deixar gravado lá, tá certo? E muito obrigado por tudo, Deus abençoe. Às 19 horas estaremos aqui no culto da noite, tá bom? Então às 19 horas eu quero contar mais uma vez com a sua presença, ok? Tome café mais cedo, se arrume, tome seu banho, tá bom? E se ajeite com a sua família, convide a sua família, a sua parentela para fazer parte desse momento. Mande mensagem também para os seus entes queridos, para eles nos acompanhar, para que eles possam ouvir a palavra de Deus, ok? Vamos continuar a nossa série de mensagens em 1 Samuel, e agora vamos estudar o capítulo 6, tá bom? 1 Samuel, capítulo 6, vamos então expor esse capítulo à noite. Deus abençoe e tenha um bom dia, em nome do Senhor Jesus.